O vídeo de hoje é sobre Rebecca, de Daphne du Maurier. Então, gente, esse livro aqui foi publicado em 1938, foi uma febre na época, assim, levou a Daphne du Maurier realmente ao estrelato, ela se tornou uma escritora super conhecida depois disso. E a história ficou tão popular que o Hitchcock se apaixonou por ela e resolveu contar, né, adaptar essa história para o cinema. Mais do que isso, o filme acabou levando o Oscar de melhor filme do ano. Então, assim, eu sinceramente acho um absurdo esse livro aqui não ser popular, não ser conhecido, porque é um livro espetacular. Eu fui conhecer esse livro por causa de um canal aqui no YouTube, né, Words of a Reader, que eu vou deixar lá embaixo pra vocês conhecerem também a resenha dela, do Rebecca, que é um dos livros favoritos da vida dela, né. Como eu falei, eu quero fazer justiça mesmo, porque esse livro é espetacular, então vamos a ele. Tudo começou, não há um tempo atrás, na Ilha do Sol, mas em Monte Carlo, na França. Estamos numa praia paradisíaca maravilhosa. E a protagonista do livro vai contar pra gente, em primeira pessoa, que enquanto ela viajava, né, ela era dama de companhia de uma senhora meio rica, mas também muito mal recebida na sociedade, porque ela era muito inconveniente. Ela acabou conhecendo esse ricaço maravilhoso, espetacular, dono de tudo, chamado Max de Winter. Max de Winter, ele era meio famoso, assim, nas rodinhas sociais e tal, porque por dois motivos, na verdade. Ele era dono de um casarão maravilhoso na Inglaterra e também ele foi casado com uma mulher que era espetacular, Rebecca, que acabou morrendo um ano antes. Na verdade, nem um ano antes, né? Quando eles se conheceram, ela tinha morrido há uns 9 meses, mais ou menos. A história foi toda meio trágica, ela morreu no mar, num barco, e todo mundo ficou muito alvoroçado na época. Mas o Max, ele resolveu fugir um pouco dessa vida, né? Todo mundo só falava dele, né? Havia muitos rumores sobre o que tinha acontecido. Então ele resolveu sair, viajar, conheceu nossa protagonista aqui e basicamente se casou com ela em pouco mais de 2 semanas de convívio. Nossa protagonista conta que ela era muito novinha na época, muito sonhadora, muito apaixonada. Então ela se apaixonou muito rápido pelo Max de Winter e topou na hora. Ele falou, vamos casar? Vamos! Então, de repente, ela se viu dona de tudo, né, dessa mansão maravilhosa chamada Manderley. Dona, né, de um casarão gigantesco, patroa de um monte de criados e todas coisas assim. Quando ela chega em Manderley, ela percebe que tem algo errado. Ela ainda não sabe exatamente o que é, né, mas ela sente alguma coisa esquisita. Especialmente vindo de uma criada dela, né, a meio chefia, a chefe dos criados, né, chamada Senhora Danvers. A Senhora Danvers, ela é relativamente idosa, assim, mas principalmente ela era muito, muito fiel a Rebecca. Ela gostava muito dela. Não é um segredo pra ninguém que ela gosta muito da Rebecca. Existe até uma possibilidade de ela ter sido apaixonada por ela, de verdade, assim. Então a Senhora Danvers deixa toda a situação, toda a vida ali da nossa protagonista muito mais difícil do que era preciso. O que vai acontecer é que a nossa protagonista, ela começa a se sentir bem incomodada ali na casarão, e aí algumas coisas estranhas começam a acontecer, ela não sabe muito bem se ela é chefe, se ela não é, o que é esperado dela, né? Toda a sociedade fala pra ela que a Rebecca era a mulher mais maravilhosa que já passou pela Terra, então ela era extremamente encantadora, muito inteligente, muito sagaz, ela gostava de tudo, ela sabia agradar as pessoas, até a avó do Max, que era uma pessoa muito difícil de lidar, né, muito difícil de agradar, era completamente apaixonada por ela. Então o tempo todo a gente tem esse embate com o fantasma da Rebecca. A Rebecca, ela tá sempre ali, meio assombrando, assim, a vida da protagonista. Ela vai contar pra gente como era difícil essa vida, como era estranho, como era opressor tá ali. E assim, gente, por muito tempo a história parece bastante um conflito meio Jane Austen, ou talvez Jane Eyre, sabe? Que é uma jovem muito, sabe, inocente, chegando nesse casarão imenso no meio da Inglaterra, tendo que lidar com criados e visitas, etc. E é muito entediante mesmo, assim. Eu sinceramente não esperava isso do começo do livro. Se eu tivesse esperado, talvez fosse melhor, porque eu já preparava meu corpinho, assim, pra ler um Jane Austen, que é bem diferente de ler um livro que todo mundo fala, nossa, foi adaptado pelo Hitchcock, meu Deus, tá? Então o começo, assim, é bem truncado. Em algum momento da história,
a gente percebe que nem tudo tá às claras. Sobre a morte da Rebecca, sobre a relação dela com a senhora Danvers, com a relação dela com outras pessoas que vão aparecer aí na história. Então, na verdade, esse fantasma, ele tá cheio de coisa pra contar, cheio de vida. Principalmente a morte dela não foi exatamente da maneira que achavam que tinha sido, que era um acidente no barco. Gostava muito de velejar, então por muito tempo acreditou-se que ela tinha morrido porque o barco virou. Só que talvez não tenha sido isso que aconteceu. Então, assim, acho que se eu contar mais do enredo vai ficar ruim, porque boa parte da graça desse livro é ir andando pouquinho a pouquinho e vendo e esmiuçando o que tá acontecendo ali. É uma história, assim, muito bem escrita, bonita, um pouco aflitiva também. Então a gente tem essa sensação de terror, mesmo sem ter nada sobrenatural na cena. É muito mais um clima de mistério, de suspense, do que algo realmente tenebroso, assim, sobrenatural. Não tem nada de sobrenatural nessa história, além da tal presença da Rebecca, que não é nem cogitada de verdade, né? Ela não é uma fantasma que fica aí andando pela mansão. Ela é só uma lembrança que assombra muitas pessoas que estão ali. Eu acho isso muito, muito bem escrito, assim. A forma como se conta isso é sensacional, espetacular. Recomendo demais esse livro. Demais, 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 demais. Assim, baita livro, mas é preciso muita paciência com ele, tá? O começo, as primeiras 100 páginas vão ser sobre a protagonista se apaixonando pelo Max, conhecendo ele, entendendo como é a vida dele. Então é truncado, é enrolado, é pra quem realmente tá apostando nessa história, mas no momento que ela vai pra Manderley, né, que é a casa lá, o casarão, digamos, assombrado pela presença da Rebecca, né, fica tudo muito mais interessante porque a história começa a sair dos eixos. Uma coisa muito interessante é a rede de fofocas nesse livro. Então, uma fofoca nasce ali de uma coisinha minúscula e vai crescendo, se espalhando e transformando a vida da personagem mesmo. Olha, está de parabéns, Dona Daphne du Maurier, porque é um baita livro incrível. Eu dei 4 estrelas pra ele no Goodreads, não acho que ele é totalmente perfeito, assim, mas é o livro favorito de muita gente. Pelo que eu olhei lá no Goodreads, muita gente bota 5 estrelas nele sem nem olhar, porque é um baita livro legal mesmo. Uma coisa que eu tenho que dizer sobre essa capa. Péssima capa. Puta spoiler. Está recomendadíssimo. Excelente livro, por favor, leiam. Chuchu, beleza. Essa semana vai ter mais vídeo aqui também, então vai ter um bem bonitinho aí na quinta-feira. Assistam, espero que vocês gostem. Eu vou deixar... Ai, então, aconteceu também um hangout. Eu vou deixar um link aqui pra vocês, contando. Acho que eu falei ali no Facebook meio rapidinho, né, que eu participei de um hangout. Então, assistam, que vai ser legal. E beijo pra todo mundo. E até mais!